Fala galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Coreia e neste vídeo vamos comentar um pouco sobre o cerne matemático da macroeconomia. Vamos falar sobre a primeira vez que a economia de um país conseguiu ser medida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação quando for lançado um vídeo novo. Vamos lá para o conteúdo. Antes de falarmos sobre qual foi o método utilizado para medir a economia de um país, vamos falar um pouco do homem que conseguiu essa proeza. William Penn nasceu em 1623 em uma família humilde. Foi um dos sobreviventes da Guerra Civil Inglesa, momento histórico pouco falado no Brasil. Ele conseguiu galgar os degraus da Casa dos Comuns, algo semelhante ao Congresso Nacional Brasileiro. Mas antes disso, ele trabalhou junto com Thomas Hobbes, um dos 3 contratualistas, sendo os outros 2 Rousseau e Locke. Após trabalhar com Hobbes na Holanda, deu aula na Universidade de Oxford, em sua terra natal. Mas, como o meio acadêmico era muito entediante ao seu ver, se mudou para a Irlanda. Em 1660, ele volta novamente às terras inglesas, mas dessa vez decidido a estudar economia, área que o tornou famoso. Depois dessa definição de área, Penn ficou perambulando entre a Irlanda e a Inglaterra, sempre com os olhos na economia. Até hoje, Penn é dito como sendo um dos maiores economistas políticos da história. Morreu aos 64 anos em 1687. Atualmente, nem pensamos mais sobre como a economia de um país pode ser mensurada e como podemos analisar as contrações e expansões, sendo elas suaves ou bruscas. Mas houve um momento na história que não era tão simples assim fazer esses cálculos. Tudo começou com William Penn, como sempre, na Inglaterra, em 1670. Penn, depois de longos estudos sobre o assunto, conseguiu descobrir uma maneira de analisar a riqueza de um país de maneira diferente do que os mercantilistas que falamos no vídeo anterior fizeram. Penn utilizou métodos científicos e a empiria para conseguir responder a essa pergunta, sem a necessidade de depender de nenhum tipo de raciocínio lógico. Nas palavras de Penn, seu objetivo foi expressar o valor somente em números, pesos ou medidas. Essa sua descoberta é a base da atual disciplina chamada economia. Penn escreveu em seu livro, em 1697, como ele utilizou dados reais para mostrar para as pessoas que a Inglaterra estava mais rica do que antes, algo que todos nós também pensamos, que antigamente os tempos eram melhores do que agora. Uma das suas ideias inovadoras foi incluir o valor do trabalho, a terra e o capital em sua análise. Apesar do número encontrado por Penn ser polêmico até hoje, não existe dúvidas sobre a eficácia da ideia base de sua obra. De maneira simplista, o seu cálculo tinha como variáveis o tamanho da população, as despesas pessoais, os salários, o valor dos aluguéis e outras variáveis mais. De maneira geral, ele multiplicava esses números para obter o total da riqueza de uma nação específica. Os franceses tiveram seus métodos, que querendo ou não, também eram semelhantes. A equação de Pierre de Bouguerbert e Sébastien Leprest se mostraram bem interessantes na época também, assim como o 14 bis era interessante, mas não tanto quanto os irmãos Wright. Uma informação interessante é que Gregory King também fez uma análise da riqueza de uma nação, tanto que na época King disse que a França, Inglaterra e Holanda não conseguiriam manter a guerra que estavam travando e que ela iria terminar no máximo em 1698. A Guerra dos 9 Anos, como foi conhecida, terminou em 1697. Foi nesse momento que a estatística começou a fazer parte da economia. Hoje utilizamos como modelo universal o PIB, Produto Interno Bruto, para saber quanto a economia de um país cresceu ou encolheu, que nada mais é do que o total de bens e serviços trocados por dinheiro e o gasto governamental em um dado país em um dado momento. Mas o PIB não é o único modelo existente. O IGP, Indicador Genuíno de Progresso, conta com mais algumas variáveis, como distribuição de renda, criminalidade, poluição e até mesmo o Índice do Planeta Feliz, que nada mais é que uma medição do bem-estar humano e seu impacto no meio ambiente. Alguns acham que essas equações não servem para nada, outros dizem que o PIB não é algo que deve ser avaliado com tanta seriedade assim. Para garantir que ficou tudo entendido, vamos a um resumo. A riqueza inclui as pessoas e seus bens. A população e seus gastos podem ser medidos. A multiplicação das despesas pela população resulta na média da renda nacional. Retirando-se desse valor os aluguéis e lucros, chegamos ao valor total do trabalho, que por sua vez pode ser medido, bem como a economia do país. Assim terminamos nosso vídeo de hoje. Falamos sobre como podemos medir a economia de um país e quem foi o pioneiro a fazer isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui embaixo que farei o máximo que puder para conseguir respondê-la. Até o próximo vídeo e tchau!